dia em que tudo começou a desmoronar, Henrique achou que era só mais uma terça-feira comum. Ele acordou atrasado, como sempre. O despertador tocou 3 vezes antes de ele finalmente levantar, passando a mão no rosto com impaciência. A casa já estava silenciosa, organizada, perfeita demais, como sempre. Clara já tinha saído. Na cozinha, o café estava pronto, pão aquecido, tudo no lugar, tudo pensado. Tudo menos ele. Henrique mal percebeu. Pegou a xícara, tomou um gole rápido, respondeu 2 mensagens do celular e saiu correndo. Nenhum obrigado, nenhum bom dia. Era assim há anos. Clara era o tipo de mulher que sustentava tudo em silêncio. A casa, a rotina, os detalhes e, principalmente, a vida dele. E ele simplesmente se acostumou. No caminho para o trabalho, o celular vibrou. Uma mensagem. Hoje você não vai fugir de mim. Henrique sorriu. Era Júlia. Ele não respondeu na hora, mas o sorriso ficou ali, preso no canto da boca, como um segredo mal escondido. No escritório, tudo parecia sob controle, mas não estava. Henrique era o rosto da empresa, o nome forte, o cara que fechava contratos e tomava decisões. Mas quem realmente mantinha tudo funcionando era Clara. Ela cuidava da parte administrativa, financeira, organizacional, sabia de tudo, antecipava problemas, evitava crises antes mesmo de surgirem. E mesmo assim, ele começou a enxergar aquilo como algo comum, substituível, dispensável. Foi nesse erro que tudo começou. Naquela tarde, Henrique encontrou Júlia em um café discreto, longe do centro. Ela era diferente, mais leve, mais espontânea, mais imprevisível. Com ela, Henrique não precisava ser o homem responsável, o empresário, o marido exemplar. Com ela, ele era só alguém fugindo da própria vida. Você anda distante, ela disse, mexendo no café. Trabalho. Desculpa. Henrique soltou um riso curto. Você gosta de complicar as coisas, né? Não, eu gosto de verdade. O silêncio veio rápido. Pesado, perigoso. Henrique desviou o olhar. Sabia exatamente o que aquilo significava. E mesmo assim, continuou. O caso que começou como algo leve virou rotina. Mensagens escondidas, encontros rápidos, mentiras pequenas que somadas formavam algo grande demais para controlar. E Clara começou a perceber, não de forma óbvia, não com cenas ou confrontos, mas nos detalhes, na ausência, na falta de presença mesmo quando ele estava ali. Uma noite, enquanto jantavam, ela olhou para ele por alguns segundos a mais do que o normal. Henrique sentiu. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, tentando soar natural. Clara respirou fundo antes de responder. Você ainda está aqui? A pergunta não fazia sentido, mas fazia. E ele sabia. Mesmo assim, escolheu mentir. Claro que estou. Ela apenas assentiu. Mas naquele momento, algo dentro dela já tinha começado a ir embora. Os dias passaram e a distância entre eles cresceu como uma rachadura invisível, silenciosa, mas impossível de conter. Até que veio o dia que Henrique nunca esqueceria. Ele chegou em casa mais cedo, estranhou o silêncio, nenhum cheiro de comida, nenhum sinal de rotina. Subiu as escadas devagar. O quarto estava vazio, o armário aberto. Metade das roupas não estava mais lá. Na cama, apenas um envelope. O coração dele acelerou. Henrique pegou o envelope com mãos levemente trêmulas. Abriu. Era uma carta. Eu esperei você voltar, mas percebi que você já tinha ido há muito tempo. Ele engoliu seco. Continuou lendo. Não foi de uma vez, foi aos poucos, nos silêncios, nas ausências, nas mentiras que você achou que eu não via. A respiração dele começou a falhar. Eu não vou lutar por alguém que já desistiu de mim em silêncio. Henrique sentou na cama. O mundo parecia distante. Você não me perdeu hoje. Me perdeu em cada vez que escolheu não estar. A última linha foi a que destruiu tudo. E dessa vez, eu estou escolhendo não voltar. A carta caiu da mão dele. Pela primeira vez em anos, Henrique não tinha resposta. Não tinha controle. Não tinha Clara. E foi naquele silêncio
que ele começou a entender, mas tarde demais. Naquela mesma semana, o impacto veio como uma avalanche. A empresa começou a falhar. Pagamentos atrasados, contratos mal organizados, decisões acumuladas. Henrique tentou resolver tudo sozinho, mas não conseguia, porque ele nunca tinha feito aquilo sozinho. Clara era o pilar, e sem ela, tudo começou a ruir. Júlia percebeu a mudança. Você tá estranho. Minha esposa foi embora. Ela ficou em silêncio por um momento. E você tá mal por isso? Henrique olhou para ela, mas não respondeu. Porque no fundo, ele não sabia. Ainda não. E foi esse o maior erro. Porque enquanto ele ainda estava tentando entender o que sentia, Clara já tinha seguido em frente. E quando ele finalmente percebesse o que perdeu, ela já não estaria mais esperando. Nos primeiros dias após a saída de Clara, Henrique ainda vivia em negação. A casa estava silenciosa, vazia, mas ele insistia em acreditar que aquilo era temporário, que ela precisava de um tempo, que em algum momento ela voltaria pela porta, como sempre fazia, com aquele olhar calmo e cansado de quem já havia resolvido mais problemas do que deveria. Mas os dias passaram e ela não voltou. No trabalho, a situação começou a sair do controle de forma rápida demais. Henrique nunca tinha percebido o quanto dependia dela, não só emocionalmente, mas estruturalmente. Planilhas que ele não entendia, contratos que ele não lembrava de ter aprovado, fornecedores cobrando respostas que só Clara sabia dar, reuniões que antes fluíam, agora travavam. A confiança começou a cair. E pela primeira vez, Henrique sentiu algo que não estava acostumado: insegurança. Ele começou a chegar mais cedo, dormir menos, tentar compensar. Mas não era suficiente, porque Clara não era substituível. E o problema não era só a ausência dela, era o vazio que ela deixou em tudo, inclusive nele. As noites eram piores. A casa grande parecia ainda maior. Fria. Cada objeto lembrava ela. A xícara que ela usava, o jeito como organizava a sala, o silêncio, que antes era confortável, agora era sufocante. Henrique começou a perceber pequenas coisas que antes ignorava, como o fato de nunca ter perguntado se ela estava bem, ou de não lembrar da última vez que realmente prestou atenção nela. Não como esposa, mas como pessoa. A ficha começou a cair, mas devagar demais. Enquanto isso, Júlia ainda estava por perto. No começo, ela parecia preocupada. Tentava puxar assunto, tentar manter a leveza de antes. Mas algo tinha mudado. Henrique não era mais o mesmo homem. Ele estava distante, cansado, pensativo. E pior, ausente até mesmo quando estava com ela. Você nem olha mais para mim, ela disse certa noite. Henrique suspirou, passando a mão no rosto. Eu só tô com muita coisa na cabeça. Ou você só percebeu tarde demais o que tinha? O silêncio veio pesado, porque dessa vez não havia defesa. Júlia não insistiu. E foi nesse momento que ela também começou a ir embora, aos poucos. Sem brigas, sem drama, só ausência. Assim como ele fez com Clara. A diferença é que agora ele entendia. Mas entender não traz ninguém de volta. As semanas viraram meses, e a queda foi inevitável. Um dos maiores contratos da empresa foi perdido. Erro administrativo. Erro que Clara jamais cometeria. Henrique recebeu a notícia sentado na própria sala, olhando fixamente para o nada. Aquilo não era só um problema financeiro. Era o símbolo do que ele tinha destruído. Ele perdeu mais do que um contrato. Ele perdeu a base. E não só profissionalmente. Em uma tarde qualquer, já exausto de tentar consertar o que parecia impossível, Henrique decidiu sair mais cedo. Dirigiu sem destino, sem pensar, só tentando fugir da própria cabeça. Foi quando parou em um café. Não por vontade, mas por impulso. Desceu do carro devagar, entrou e então tudo parou. Ela estava lá, sentada em uma mesa próxima à janela. Mas não estava sozinha. Henrique sentiu o corpo travar. Ao lado dela, um homem. Os dois conversavam e ela sorria. Mas não era um sorriso qualquer. Era leve, natural, verdadeiro. Algo que ele não via há muito tempo. Henrique ficou parado, sem conseguir se mover. O coração acelerado, as mãos frias. Aquela cena
doía mais do que qualquer coisa que ele já tinha sentido. Porque não era raiva, não era ciúmes, era consciência. Ele finalmente entendeu. Ela não estava esperando. Ela não estava sofrendo em silêncio. Ela seguiu. E seguiu bem. O homem à frente dela não parecia melhor que Henrique. Não parecia mais rico, mais forte, mais nada. Mas havia algo ali que Henrique nunca ofereceu de verdade. Presença. Clara olhava nos olhos dele enquanto falava. Atenta, viva. Henrique deu um passo para trás. Instintivo, como se não tivesse o direito de estar ali. E talvez não tivesse mesmo. Ele saiu do café sem ser visto. Entrou no carro e ficou ali, parado, sem ligar o motor, sem reação. Foi naquele momento que o arrependimento deixou de ser algo leve e virou algo esmagador. Não era mais sobre, talvez eu tenha errado. Era sobre, eu destruí a única coisa que realmente importava. E não havia volta. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. As imagens não saíam da cabeça. O sorriso dela, a leveza, a paz. Algo que ele nunca valorizou. Algo que ele teve e tratou como garantido. E perdeu. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Pela primeira vez, sem ego, sem desculpa, sem fuga, ele precisava falar com ela. Não para reconquistar, mas para admitir. Henrique demorou alguns minutos antes de bater na porta, o coração acelerado como nunca. Quando Clara abriu, o tempo pareceu desacelerar. Ela estava diferente, mais leve, mais segura, mais distante. Henrique, sem surpresa, sem emoção exagerada, só calma. Eu posso falar com você? Ela hesitou por um segundo, mas abriu espaço. Pode. Eles se sentaram. O silêncio entre eles era estranho, mas necessário. Henrique olhou ao redor. Tudo organizado, simples, mas em paz. Diferente da casa vazia que ele tinha agora. Eu vi você ontem. Ela não reagiu. No café. Clara assentiu levemente. Eu imaginei. Henrique engoliu seco. Eu não vim aqui para pedir para você voltar. Ela finalmente olhou direto para ele. E aquilo doeu mais do que qualquer rejeição, porque não havia expectativa no olhar dela. Henrique continuou. Eu só precisava dizer que eu entendi. O silêncio se manteve. Demorei, muito, mas entendi. Ele respirou fundo. Eu te perdi muito antes de você ir embora. Os olhos dele começaram a marejar. E eu achei que tinha controle, que nada ia mudar, que você sempre ia estar lá. Clara ouviu, sem interromper. Eu fui egoísta, ausente e covarde. A voz falhou. E quando eu finalmente percebi, você já tinha seguido. Clara respirou fundo, olhou para ele com calma. Eu não fui embora de você em um dia, Henrique. A voz dela era firme, mas sem raiva. Eu fui indo aos poucos, enquanto você não estava. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E o mais difícil não foi descobrir, foi aceitar que você não lutaria por mim. Aquilo atravessou ele, direto. Sem defesa, Henrique assentiu lentamente. Eu não lutei. O silêncio voltou, mas dessa vez, mais leve. Você está bem? Ele perguntou quase em um sussurro. Clara pensou por um segundo. Agora estou. Resposta simples, mas definitiva. Henrique assentiu, e naquele momento, ele aceitou. De verdade, eu espero que você seja feliz. Ela sustentou o olhar. Eu também espero que você aprenda a ser, sem ataque, sem ironia. Só verdade. Henrique levantou. Não havia mais o que dizer. Na porta ele parou por um segundo. Obrigado por tudo que você fez. Clara apenas assentiu. E então ele saiu. Dessa vez, sem esperar que ela chamasse de volta. Porque ele sabia. Ela não chamaria. E nem deveria. Os meses seguintes foram difíceis, mas diferentes. Henrique começou a reconstruir. Devagar, sem atalhos. Aprendeu o que antes ignorava. Assumiu erros. Perdeu coisas. Mas também cresceu. Não era mais o mesmo homem. Mas também nunca mais seria. Porque algumas perdas não são feitas para serem recuperadas. São feitas para ensinar. E custam caro demais. Clara seguiu, com alguém que a via, que a ouvia, que estava presente. E Henrique
Seguiu também, com a única coisa que restou: a consciência de que teve tudo e só entendeu o valor quando já não tinha mais nada.